Mas na medida em que a ONU não tem um exército para fazer valer as suas decisões dentro de um país, quando um órgão que tem poder, por exemplo, o Poder Judiciário emite uma determinação, existe uma coercibilidade, uma forma de executar isso. A ONU não tem isso. As sanções econômicas também não resolveram nada. Os Estados Unidos, se intensificar a guerra contra a Rússia, corre o risco de ter uma terceira guerra mundial de natureza nuclear. Já se fala que a possível morte de 1 bilhão de pessoas numa guerra nuclear. Então, ainda a pergunta que fica é a seguinte: nesse momento, quando um país, pela força, consegue exercer o seu domínio, não há direito internacional, então. O direito internacional deixa de existir. Pode haver paz, mas talvez o direito internacional que eles são signatários esteja sendo violado. Essa é a grande questão. O Roosevelt, o FDR, quando ele bola uma nova Liga das Nações, que são as Nações Unidas, nós temos que lembrar que no projeto dele, que é o presidente americano durante a Segunda Guerra e depois no pós-guerra, ele diz o seguinte: olha, eu vou criar 4 grandes países ali que seriam a polícia do mundo. Esses são os termos, tem até um esquetezinho que é o plano, o desenho dele. Então, a União Soviética ficaria com uma área de policiamento, a China com outra área de policiamento, o Reino Unido sem a França entra como, digamos ali, uma concessão, teria uma outra área, e os Estados Unidos uma outra área de policiamento. Eles acharam isso muito duro. Certo. Muito duro, e aí tem conselho de segurança, assembleia, para tentar fazer com que isso fique algo mais democrático. Eu quero abordar ainda um último ponto, um ponto muito importante. Venezuela. O ditador fascista Nicolás Maduro. Pois bem, os Estados Unidos, veja bem, me parece que há um consenso de que as eleições na Venezuela foram fraudadas. Muito bem. Mas os Estados Unidos disseram: eu não reconheço o Maduro como presidente da Venezuela, ele é o presidente-chefe do cartel Le Soleil de narcotráfico e eu vou prendê-lo por uma ordem judicial. Como é que fica essa questão? Tem uma ordem de prisão emitida por um tribunal norte-americano contra o Maduro sob a acusação de chefiar um cartel de narcotráfico. Mas, ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos não pediu autorização do Congresso americano para declarar guerra e fazer uma intervenção em outro país. Como você analisa isso e se o Maduro pode, como chefe de Estado, ser submetido a um julgamento por um tribunal de outro país? Tem 2 burlas legais ali que o governo Trump conseguiu fazer. Uma é permitir o julgamento fazendo com que não fosse reconhecida a presidência do Maduro, o que já tinha acontecido com o Biden, ou seja, o Maduro não era visto como chefe de Estado. Então ele não tinha imunidade diante do sistema de justiça americano. Esse era o primeiro ponto. Outro ponto é, de fato, ele foi acusado e indiciado dentro das cortes americanas, ou seja, não é uma acusação do Departamento de Justiça, mas tem um tribunal dizendo que aquela figura é um réu, em potencial, que está procurado, né? Então você tinha isso. E quando ele fez a operação, né, que foi uma invasão, ele levou forças da ordem, né, ou seja, policiais, para o continente, e ele não levou as tropas. Então, como se fosse uma captura de um criminoso, não de um chefe de Estado, né? E aí aquela operação não se configuraria como invasão. Como não era invasão, não teria que pedir a quiescência do Congresso. E como ele não reconhece ele como chefe de Estado... é a captura de um criminoso comum. Ele não tem imunidade. Que interessante, porque o poder de uma jurisdição, no caso, a jurisdição criminal, que foi determinada a prisão preventiva do Maduro. Normalmente, esse poder se exerce dentro do território. Um país soberano, como os Estados Unidos, o Brasil, a própria Venezuela, tem os seus poderes constituídos, como o caso do Poder Judiciário. O Poder Judiciário manda prender o Maduro. Entendo que se o Maduro entrasse em território americano, ele poderia ser preso. Agora, como é que fica essa questão dúbia? Eu tenho uma ordem de prisão para cumprir, então eu vou cumprir aonde quer que ele esteja e não estou preocupado com a soberania de um país. Como é que se analisa isso do ponto de vista do direito internacional? Você tem uma arquitetura muito interessante no sistema internacional que vale para todos os países. Todo país tem um chefe de Estado. Ele é o representante dessa potência que é a pessoa jurídica internacional. Não é a pessoa jurídica interna, como a União, Estados e municípios. A pessoa jurídica internacional, que tem personalidade, é a potência, esse Estado. O representante dele é o chefe de Estado. Bom, e ele que representa esse país em qualquer queixa. Se a Venezuela não tem chefe de Estado reconhecido, quem vai reclamar de uma violação da soberania?
Então, houve todo um jogo dentro dos meandros da lei, né, para permitir que essa invasão fosse pouco questionada. Do ponto de vista de outros atores, obviamente que houve violação da soberania, mas os Estados Unidos, já com Biden, né, construíram de uma maneira que isso fosse possível. É como se a Venezuela fosse um narco-estado ocupado por um cartel.